E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois bem, nós estamos aqui reunidos hoje com Vivi no Enem para nós tratarmos sobre colocação pronominal. Tudo bem? Pois bem, vocês já ouviram falar em colocação pronominal do tipo próclise, mesóclise ou ênclise? Pois é, este é o nosso assunto de hoje. E para nós tratarmos de colocação pronominal, é inevitável que nós façamos uma revisão sobre o emprego dos pronomes pessoais. Sim, pronomes pessoais do caso reto são aqueles que vão funcionar sempre como sujeito da oração. E eles são divididos em três pessoas, já a primeira, segunda e terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu, nós. Segunda pessoa, singular, plural, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Pois bem, mas eu não sei se vocês se lembram, mas para todo pronome pessoal do caso reto, eu vou ter um pronome oblíquo correspondente. Vocês lembram disso? Pois bem, como nós podemos notar aqui na tela. Então, os pronomes pessoais de primeira pessoa, da primeira pessoa do singular eu, é me, mim, comigo. Da segunda pessoa, tu, te, ti, contigo. Da terceira pessoa, ele ou ela, se, si, consigo, o, a e li. Pronomes oblíquos do nós, nos, nós, conosco. Do vós, vos, vós, convosco. De eles ou elas, se, si, os, as e lis. Então, a ideia da aula de hoje é nós termos a ideia da posição desses pronomes oblíquos sempre em relação ao verbo. Como eu disse a vocês, a próclise vai acontecer toda vez que esse pronome oblíquo tiver que ser colocado antes do verbo. Mas precisamos notar que existem casos de próclise obrigatória e próclise facultativa. De antemão, eu já poderia adiantar para vocês que no português do Brasil, o que prevalece é a dona próclise, ou seja, com o pronome oblíquo antes do verbo. A mesóclise, como o próprio nome sugere, é quando o oblíquo está no meio do verbo, e a ênclise quando o oblíquo está após o verbo. Tudo bem? Vamos notar isso aqui na prática. Nós temos aqui, eu fiz a lição. Quem fez a lição? Eu. O sujeito não é de primeira pessoa, eu. Vocês notaram isso? Sim, porque pronome pessoal do caso reto só pode funcionar como sujeito. Mas quando eu coloco o estudante a fez. Afinal de contas, quando eu emprego esse pronome oblíquo a de terceira pessoa, a que ele faz referência? A lição, vocês perceberam? Porque os pronomes oblíquos sempre funcionam como complementos do verbo. Então, o que é que foi feito? A lição, tudo bem? Então, esse a substitui o quê? A lição. No lugar de você dizer fez ela, porque fez ela é uma forma de registro o quê? Coloquial da língua, tudo bem? Agora observem aqui, eu trouxe uma tirinha, porque já que nós falamos sobre empregos de pronomes pessoais ou pessoais do caso oblíquo no registro coloquial, vamos ter um conhecimento mais específico sobre isso, ok? Vamos lá. Bem, como é que está indo o jogo? Ah, nós ainda temos umas chances, Charlie Brown, mas precisamos de você. Não acha que já levou a série por aí o suficiente? Você está certo. Eu vou em casa e volto correndo. Há tempo de ganhar o jogo. Pegue eles, homem. Pegue eles? É a mesma coisa que vi ele ou vi ela. Então não é pegue eles. Eles pode funcionar como sujeito da oração. Nesse caso aí, ele está mal posicionado. Quer dizer, o pegue, o sujeito é tu, você, a pessoa com quem se fala. Ele está no lugar de complemento do verbo. Então, necessariamente, eu tenho que utilizar o oblíquo correspondente. Então, qual seria? Já que o verbo pegue, pegue não terminou em vogal, a forma de oblíquo é o, a, os, as. Então, qual certo? Pegue-os. Tudo bem? Então, a forma, como eu coloquei para vocês agora, conforme a norma culta, seria pegue-os, uma vez que eu preciso considerar a terminação do verbo. Pois bem, nós ainda vamos aqui com esses exemplos que Vivi está compartilhando com vocês agora, para que vocês possam entender perfeitamente como é que se dá esse processo do emprego do pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, para que a gente possa, na prática, começar a compreender, e enxergar essa posição do oblíquo antes, no meio ou após o verbo. Vamos lá? Então vejamos. Eu entreguei o bilhete a Afonsinho. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então o sujeito aí nesse caso é eu. Eu é o sujeito. Entreguei. O que foi? O bilhete. Mas a quem foi que eu entreguei?
A, Afonsinho, porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, qual seria a forma de oblíquo que substituiria o bilhete? Vocês estão entendendo? O bilhete não é ele, né, de que se fala? Observe nesse caso a terminação do verbo. Entreguei não terminou em vogal? Se terminar em vogal, qual é a forma de oblíquo? O, a, os e as, tudo bem? Então, eu o entreguei a Afonsinho. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam isso aí que eu tô querendo colocar para vocês? Agora, qual seria a forma de oblíquo que substituiria Afonsinho? Porque quem entrega não entrega alguma coisa a alguém? Eu já coloquei para vocês no nosso estudo sobre pronome que os pronomes oblíquos que se referem sempre à terceira pessoa do discurso, pessoa, é li ou lis. Então eu poderia dizer que eu lhe entreguei o bilhete. Lhe substituindo quem? A Afonsinho. Agora, qual seria a forma de oblíquo que substituiria, respectivamente, tanto o bilhete como a Afonsinho? Então, li mais o lhu. Tudo bem? Tudo bem? Deu para vocês entenderem isso aí? Então, o, a, os e as. O que vocês podem perceber? Sempre funcionarão como objeto direto e li, lis como objeto indireto. Tá tranquilo para vocês isso aí? Perfeito? Então é isso. Precisamos notar essas observações. Próclise, mesóclise e ênclise. Vocês internalizaram isso? Então vejamos. Já que nós estamos falando sobre o emprego desses oblíquos em relação aos verbos, eu queria de antemão compartilhar com vocês que os oblíquos mi, ti, si, nos, vos, oás, osás, lilis, esses oblíquos não possuem acento próprio, porque eles são chamados de pronomes clíticos. Tudo bem para vocês aí? Então, pois bem, vamos agora começar a falar, afinal de contas, sobre a posição desses oblíquos em relação ao verbo, tudo bem? Então, quando eu coloco para vocês bem assim, não te entregarei os documentos hoje. Vocês perceberam que o pronome oblíquo se trata do ti? Pois bem, então a gente precisa identificar esse pronome oblíquo, afinal de contas, se ele está proclítico, se ele está mesoclítico ou se ele está o quê? Enclítico. Tudo bem para vocês? Então, quando eu coloco, não te entregarei os documentos hoje. O que não vai ser entregue? Os documentos. Então, qual é esse oblíquo? Não é o ti, pessoal? Como é que ele está posicionado? Proclítico. Mas quando eu coloco para vocês, entregarei-te os documentos hoje. Esse ti agora está o quê? Após o verbo. Portanto, ele está enclítico. Mas quando eu coloco para vocês, entregar-te-ei os documentos hoje. Vocês perceberam agora que o ti está no meio do verbo? Vocês perceberam isso? Portanto, ele está como mesoclítico. Tá tranquilo para vocês isso aí? E eu não poderia, afinal de contas, deixar de compartilhar com vocês essa ideia do pronominais, do poema Pronominais. Afinal de contas, é um poema muito reincidente no vestibular e é preciso que vocês tenham conhecimento, porque afinal de contas, Oswald de Andrade, ele traz para nós esta ideia de que dessa briga da norma culta para com a norma coloquial. E é justamente isso que ele critica. Então vamos lá? Pronominais de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas a do bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa dessa, camarada, me dá um cigarro. Então vocês perceberam que o que ele traz à tona é justamente sobre essa crítica que existe em torno da norma culta da língua. Então, afinal de contas, o que é que comunica mais? É quando ele coloca, dê-me um cigarro, me dá um cigarro. Então, tudo isso precisa ser considerado, o contexto de uso desse pronome, dessa língua. Quem é que fala, para quem que fala e como é que fala. Então, existem contextos em que o dê-me, né, em que o pronome me enclítico, ele vai ficar, digamos assim, mais adequado. Mas existirá também contextos, né, no qual você vai perceber que o me dá o cigarro, digamos assim, ele vai se tornar mais apropriado. Mas, de antemão, eu já poderia adiantar para vocês que na norma culta, não se inicia a oração com pronome oblíquo. Frase iniciada por verbo. Verbo no imperativo, quer dizer, dê-me. O oblíquo deverá ser colocado sempre após o verbo, ou seja, de forma enclítica. Tudo bem? Ficou claro para vocês isso aí? Então, dê-me é culto e me dá é, afinal de contas, o que? Coloquial. Então, o que nós vamos começar a tratar a partir de agora? Nós iremos começar a tratar a partir de agora acerca do emprego de casos de próclise obrigatória, ou seja, com o pronome oblíquo antes do verbo, tudo bem?
Primeiro detalhe importante. Pronome puxa pronome. Eu vou repetir isso para vocês. Pronome puxa pronome. Então, eu estou dizendo para vocês que não importa o pronome. Se é pessoal, se é possessivo, se é demonstrativo, se é relativo. Então, o pronome vai puxar o oblíquo para antes do verbo. Ou seja, pró é pró. Anota essa dica aí de Vivi no Enem. Pró é pró. Pronome puxa pronome. Tudo bem? Então, é importante que para nós tratarmos de colocação pronominal, da posição do oblíquo em relação ao verbo, que você tenha noção dos pronomes, não só oblíquos, como também da classificação da morfologia dos pronomes em geral. Vejamos aqui agora. Nada me abala. Nada me deixa para baixo. Nada me faz desistir, porque Deus é meu escudo e minha fortaleza. Pessoal, o que é que não me abala? O que é que não me deixa para baixo? O que é que não me faz desistir? Não é nada, nada, nada? Pois bem, eu não sei se vocês se lembram, mas nada é exemplo de pronome definido. Então, pronome puxa pronome. Quem são os oblíquos? Mi e mi. Então, respectivamente, eles deverão estar como, gente, proclíticos. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Então, repetindo, pronome puxa pronome. Tudo bem? Agora falemos então sobre pronomes relativos. O que é isso aqui, pessoal? Pronome relativo. Pronome relativo é aquele que retoma uma palavra, ou seja, um termo antecedente. Quais são eles? Vocês lembram? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, quanto, cujo, cuja. Tudo bem? Vocês lembraram? Então, quando eu exemplifico para vocês um caso como esse, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar, ou seja, não sei se vocês lembram, mas o pronome relativo onde, ele só pode retomar lugar. Então, ficamos em uma colina, quer dizer em que, ou então na qual, ou então onde. Toda vez que você tiver dúvida se onde funciona como pronome relativo, troque por em que, ou então no qual, na qual. Então, colina não é lugar no qual se avistava o mar. Vocês perceberam? Então, toda vez que nós tivermos pronome relativo, identificarem a posição do si, perceberam como ele está proclítico? Porque pronome puxa pronome, ou seja, próclise vai ser fator desse oblíquo estar antes do verbo, toda vez que você identificar a presença de um pronome. Agora vamos lá. Quando se trata, por exemplo, de pronomes interrogativos, vocês já sabem que pronomes interrogativos, eles servem para fazer o quê? Pergunta. Exemplo, quanto lhe devo? Cadê o oblíquo? Vocês identificaram? Sim. Pois bem, nós temos o li antes do verbo. Quanto não é pronome interrogativo? Não me deve nada. Aí vocês perceberam novamente a presença do mi ali proclítico. Por quê? Por conta do não, a palavra negativa. Não sei se vocês sabem, infelizmente, tudo que é negativo, infelizmente, atrai. Então, palavra negativa, assim como o pronome, puxa o oblíquo para antes do verbo. Aí, e continuou. Minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. Vocês identificaram aqui a presença do nos? Sim. Como é que ele está quanto à posição? Ele também aqui está proclítico. Vocês sabem dizer por quê? Por conta da presença do advérbio sempre. Então, advérbio também funciona como palavra atrativa, assim como pronome e assim como advérbio. Pois te agradeço todo o coração a você e a sua mãe. Perceberam novamente aqui a presença do oblíquo ti, como ele está proclítico? Então, o que a gente pode concluir? Como eu disse a vocês no início da aula, no português do Brasil, o que prevalece é o que, gente? É a dona próclise. Tudo bem? Então, eu estou mostrando para você aqui, pronome interrogativo, que palavra negativa, que advérbio e que conjunção funcionam respectivamente como o que, pessoal? Palavras atrativas. Então, não importa qual seja o pronome, ele funciona como palavra atrativa. Agora, quando eu coloco para vocês assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Então, aquilo que me dá esperança. Vocês perceberam que aquilo é pronome demonstrativo? Perceberam? E que funciona como o que, gente? Que funciona como pronome relativo, porque está retomando o pronome demonstrativo aquilo. Ou seja, quero trazer à memória aquilo, o qual me dá esperança. E pronome pode retomar pronome? Claro, pronome retoma nome, pode retomar pronome. Então, vocês percebem que quero trazer à memória aquilo, é o pronome demonstrativo. Que, pronome relativo, porque retoma aquilo. Aquilo, o qual. Então, relativo retomando o demonstrativo. Me dá. Então, o me aqui, vocês percebem que ele está
proclítico, aquilo que me dá, quer dizer esperança. Ele está proclítico, o verbo dar, porque pronome puxa pronome. Tá tranquilo para vocês até aí? Pois vejamos. Já adiantei para vocês que existem várias situações nas quais a próclise vai se dar de maneira obrigatória. É o caso, por exemplo, de pronome. Pró é pró, pronome puxa pronome. Também não devemos nos esquecer, conforme já pontuado no início da aula, que palavra negativa puxa também o oblíquo para antes do verbo. Então, quando eu coloco para vocês, não me subestime, eu sei mais do que digo, penso mais do que falo e percebo mais do que você imagina. Vocês identificaram isso aí? Então, não me subestime. Cadê o oblíquo? Me. Como é que ele está posicionado? De maneira proclítica. Então, exemplos de palavras negativas, Vivi. Não, nem, nunca, jamais, de jeito nenhum. Então, palavras negativas vão sempre puxar o oblíquo para antes do verbo. Quer ver um outro exemplo? O mal não me atinge, o nada não me abala. Então, nós temos aqui, respectivamente, o pronome oblíquo me de primeira pessoa, proclítico, ou seja, colocado antes do verbo atingir e antes do verbo que abalar. Tudo bem, pessoal? Então, vejamos. E no contexto da tira, como é que isso acontece? Meu desejo não se realizou. Por quê? Afinal de contas, o contexto é poço dos desejos. E o que você esperava por uma moedinha apenas? Quer dizer, a diferença entre expectativa e realidade. Estão vendo aí na prática como é que funciona? Pois é, meu desejo não se realizou. Não, nem nunca, de jeito nenhum se realizou. Então, vocês perceberam que ele está proclítico? Perceberam? Pois bem, então o que a gente já pontuou aqui? Que pronome e que palavra negativa funcionam como palavra atrativa para próclise. E as conjunções? Sim, não esqueçam disso, que tanto as conjunções coordenativas como as conjunções subordinativas, elas funcionam como palavra atrativa também para a próclise. Então é importante que vocês tenham conhecimento dessas conjunções e, consequentemente, dos seus valores semânticos, para que então a gente possa identificar a posição desse pronome. Tudo bem, pessoal? Então, quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna grande e valiosa aliada. Então, tudo isso é saber viver. Então, o que vocês perceberam? Quando é uma conjunção adverbial temporal. Vocês perceberam aqui? Então, o que a gente pode concluir? Que quando eu identifico que quando é uma conjunção, necessariamente eu vou ficar tendenciosa a colocar o oblíquo antes do verbo. Então, quando me amei e não quando amei-me, tudo bem? Agora, Vivi, quando eu coloco para vocês, por exemplo, uma situação como essa. Ora dança, ora se põe a cantar. Vocês perceberam as conjunções, afinal de contas? Sim, ora, ora. São as conjunções repetidas, ora, ora, que sugerem uma semântica de quê, pessoal? De alternância. Muito bem. Ora dança, ora se põe a cantar. Então, essas conjunções alternativas, elas são conjunções coordenativas, porque elas vão unir orações que são coordenadas entre si, ou seja, independentes. Ora dança, ora se põe a cantar. Uma coisa é eu dançar, outra coisa é eu me pôr a cantar. Então, vocês percebem que essas ações, elas se excluem, apesar de elas estarem juntas, ligadas por um sentido, elas se excluem mutuamente, tudo bem? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que conjunções coordenativas ou subordinativas, elas vão puxar o oblíquo para antes do verbo, tudo bem? Agora, o que a gente não pode esquecer também de pontuar por hora? Quando eu coloco para vocês um exemplo como esse, Deus te abençoe. Cadê o oblíquo? Sim, muito bem, te. E quanto à posição dele, ele está, o que, pessoal? Proclítico. Então, esse pronome oblíquo de segunda pessoa, ele se refere à segunda pessoa do singular, o tu. Então, o que eu estou querendo sugerir para vocês? Que frases optativas. O que são frases optativas? São frases que exprimem um desejo, uma vontade. Eu também poderia acrescentar para vocês e dizer o seguinte, que frases interrogativas ou exclamativas, como também as optativas, que são aquelas que exprimem um desejo, elas sempre vão ser marcadas pela presença do oblíquo antes do verbo, tudo bem? Então, quando eu coloco
quem lhe entregou a carta. Ora, esse lhe não se refere a ele ou a ela, porque quem entrega alguma coisa a alguém. Vocês estão compreendendo? Então, quem lhe entregou a carta? Esse lhe faz menção a quem? A pessoa a quem foi entregue a carta, a ele ou a ela. Então, vocês perceberam que o lhe está proclítico? Trata-se, portanto, de uma frase interrogativa. Mas quando eu coloco para vocês, quanta mentira se disse a respeito dela, vocês perceberam o valor exclamativo da frase? Pois bem, eu estou dizendo para vocês que frases exclamativas ou interrogativas, elas vão ser marcadas pela presença do oblíquo antes do verbo. Então, perceberam ali o se, quer dizer antes do verbo? Ou então, Deus nos proteja daquele maluco. É novamente não só uma frase exclamativa, como também uma frase optativa. Então, vocês percebem que o nus também está o quê, pessoal? Proclítico. Então, a gente já pode agora parar e pontuar um pouco acerca do que nós já teorizamos. O que vai funcionar, afinal de contas, como próclise obrigatória? Pronome. Sim. O que mais, pessoal? Me ajudem aí. Palavra negativa, frases interrogativas, exclamativas, ou então o que, pessoal? Optativas, como também o que, pessoal? Conjunção. Então, tudo isso aí vai funcionar como palavra atrativa. Agora, quem entregou a carta? Por que o lhe está proclítico? Frase interrogativa. Quanta mentira se disse a respeito dela, vocês percebem que o se também está proclítico. Exemplo de frase, o que, pessoal? Exclamativa. Deus nos proteja daquele maluco, como eu coloquei para vocês aqui agora. Exemplo de uma frase, o que? Optativa. Então, não importa, frase interrogativa, exclamativa, optativa vai ser fator de próclise. Nós também não poderíamos deixar de pontuar para vocês a questão do advérbio. Vocês lembram o que é advérbio? É aquela classe gramatical invariável que vai nos situar sempre em relação a alguma circunstância. Então, circunstâncias que vão trazer para a gente uma ideia de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de meio, de lugar. Pois bem, já nos situamos quanto advérbio? Então, eu estou mostrando para vocês que se entre o advérbio e o verbo não houver vírgula, não houver pontuação, será fator de próclise. Vou repetir para vocês. Se entre o advérbio e o verbo não houver vírgula, será fator de dona próclise. Vejamos. Agora me fala um garoto que responde rápido. Agora me fala. Esse agora não é advérbio de tempo, pessoal? Vocês perceberam que o me está proclítico? Entre o advérbio e o verbo não existe pontuação, não existe vírgula. Então será fator de quê? De vírgula. De próclise. Agora se tivesse uma vírgula. Agora, vírgula. Aí a coisa mudaria de figura. Nós teríamos então um fator de ínclise. Agora, vírgula. Fale-me um garoto. Fale-me de um garoto que responde rápido. Então, trocando em miúdos, quando eu sugiro para vocês, hoje me lembrei de você, que quem se lembra de algo, de alguém, de alguma coisa. O verbo lembrar não está como pronominal, então ele vai ser regenciado com a presença da preposição. Vocês perceberam que entre o advérbio hoje e a forma verbal lembrar não existe vírgula, não existe pontuação, então o que a gente pode concluir? Que a próclise será obrigatória. Mas, se entre o advérbio e o verbo houver vírgula, a ínclise é a que será determinante. Tudo bem para vocês? Então, o advérbio também funcionará como palavra atrativa. Outra questão também que é importante notar para vocês é que, olha esse contexto aqui. Estamos em greve, estamos em greve. Todo mundo já percebeu aqui que o estado a situação é greve. A situação levou-os a se posicionarem. Vocês perceberam que nós temos aqui o quê? O oblíquo os e eu tenho o oblíquo si. Nesse caso aqui, por que ele está proclítico? Nesse caso, eu poderia empregar o oblíquo, né, de terceira pessoa. Eu poderia empregar o oblíquo de terceira pessoa, tanto de forma proclítica como enclítica, porque a situação é como se fosse ela. Então, o verbo não iniciou a oração. A situação pode ser substituída por ela. Então, nesse caso, a próclise será facultativa. A se posicionarem. Então, toda vez que eu tiver o verbo no infinitivo, vocês perceberam aqui, ó, posicionarem, toda vez que eu tiver o verbo no infinitivo flexionado. O que seria um verbo no infinitivo não flexionado? Seria com a terminação R, não é? Precedido de preposição, nesse caso a próclise será obrigatória. Então a situação levou-os a se posicionarem. Tá tranquilo para vocês isso aí? Já que nós falamos sobre preposição, eu também não poderia deixar de pontuar para vocês uma situação como essa.
Por exemplo, aqui no Vale do São Francisco, em se plantando, tudo dá. Tudo bem? Em se plantando, tudo dá. O que a gente pode perceber? O que a gente pode perceber? Se plantando, tudo dá. Não dá certo. Você já sabe que não se inicia oração com pronome oblíquo. Plantando-se, tudo dá. Não há nenhum problema. Frase iniciada por verbo, ênclise, após ele. Mas eu estou falando para vocês aqui do detalhe importante. Vocês perceberam que a forma verbal plantando está no gerúndio? Vocês perceberam isso? Terminação em DO. Então, toda vez que o verbo estiver no gerúndio, precedido da preposição em, não é qualquer preposição, tem que ser em. Então, verbo no gerúndio, precedido de em, será fator de próclise. Então, em si, tratando de você, tudo é possível. Aqui, no Vale do São Francisco, em si plantando, tudo dá. Tá tranquilo? E agora, por que não pontuar ainda sobre casos de próclise obrigatória? Vocês já estão cansados? Não se preocupem não. Dona próclise é o que prevalece no português do Brasil. Eu não falei para vocês que pronome funciona como palavra atrativa? Pois bem, que. Não importa a função do que, se é pronome, se é partícula expletiva, se funciona como conjunção, não se preocupe. A palavra que funciona como palavra atrativa para dona próclise. Então, quando eu pontuo para vocês assim, que nos falte tudo menos a presença de Deus. Amém? Então, que nos falte. O que vocês perceberam? Ah, sim, a palavra da que. Viviane disse que é palavra atrativa. Então, não se preocupe. Que nos falte tudo menos a presença de Deus. Então, o nos realmente está funcionando como palavra atrativa. Tranquilo para vocês? Agora, quando eu suponho para vocês isso aqui. Às vezes, penso que me tornei um carvãozinho. Aí alguém chega, assopra e a chama volta. Então, o que vocês podem perceber? Às vezes, penso que me tornei um carvãozinho. Penso que me tornei. Vocês perceberam que quando eu coloco penso que me tornei um carvãozinho, esse que funciona como conjunção. Porque está ligando a outra oração que ela inicia, que me tornei um carvãozinho, à oração principal, penso. Então, nesse caso, ele funciona como conjunção, que pessoal? Integrante. Na nossa próxima parte, sobre o estudo sobre colocação pronominal, nós iremos tratar sobre os casos facultativos quanto ao emprego da dona próclise. Tudo bem, pessoal? A ideia agora é então a gente revisar sobre os casos de dona próclise obrigatória. Tudo bem? E a gente fica por aqui, pessoal!